Boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao Instituto Jacques Périssat, na pessoa do professor Jorge Bareta, que me fez o convite para ministrar essa aula. A aula que me coube é de como registrar dados em cirurgia bariátrica. Não tenho nenhum conflito de interesse e sou professor da Pontifícia Universidade Católica e trabalho coordenando um centro de treinamento em endoscopia digestiva no Hospital Sujisal. Bem, em relação aos dados, o primeiro contato que nós temos com o paciente é a consulta. E nesta primeira consulta, eu geralmente solicito para que o paciente preencha um protocolo, e esse protocolo é um protocolo que a maior parte das perguntas ele responde inserindo um X, né, do tempo de doença, qual o tipo de obesidade que ele tem, se ele fez algum tratamento prévio, se ele toma alguma medicação de forma crônica, se ele foi submetido ou não, ele ou ela, né? O paciente foi submetido a um tratamento cirúrgico prévio, se ele é portador de alguma comorbidade. Obviamente que essa ficha, esse protocolo, ele preenche junto com a minha secretária, né? Se ele tem alguma avaliação prévia do cardiologista ou não, se ele tem alguma doença respiratória, como é o hábito intestinal, se tem alguma alteração ginecológica, se tem alguma alteração psiquiátrica, se tem algum parentesco com obesidade. E uma das partes mais importantes que eu identifico é o perfil alimentar e as condições hábitos de vida, né? Qual é o tamanho do prato, se ele belisca ou não alimentos fora da refeição, que tipo de alimento que ele gosta mais, se ele come rápido ou não, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, se pratica atividade física ou não, né? Então, vocês vejam nesse caso aqui, um exemplo qualquer que eu peguei do meu consultório. Esse é um prontuário eletrônico, o TASI, que nós temos que eu tenho no meu consultório e nós temos no hospital. E ela pratica pilates 3 vezes por semana e nada 2 vezes por semana, né? Então, eu vejo que esse tipo de atividade, perguntei para ela, questionei sobre o tempo que ela faz isso, ela me referiu que faz 3 meses, né? Obviamente que, né, eu vejo que o percentual de massa de músculo, então eu realizo habitualmente uma bioimpedância na primeira consulta. Eu tenho uma balança de bioimpedância que você pode ter uma balança profissional, que é uma balança um pouco mais cara, ou você pode ter uma balança portátil, né, que você compra por R$ 400 no site na internet, né? Então, eu vejo aqui o IMC, obviamente, o percentual de gordura. Então, geralmente essa é uma paciente feminina, percentual de gordura elevadíssimo, né? 52% de gordura. Para quem tem quase 100 quilos, então significa que tenha 50%, 50 quilos, mais de 50 quilos de gordura, né? E um percentual de músculo extremamente baixo, né? 20% de músculo só,
uma taxa metabólica basal não tão alta, 1.600 calorias, né? Eu mostro para ela que a idade corporal, ela é uma paciente de 52 anos, mas que a idade corporal é de 74 anos em função da quantidade de gordura corporal. Eventualmente, se você pode utilizar uma bioimpedância profissional, em que a balança emite um laudo, né? Você pode ter uma bioimpedância comum mesmo dessas balanças portáteis. Então, vamos comparar aqui uma bioimpedância de uma mulher e uma bioimpedância de um homem, né? Esta mulher tem um IMC de 34,7, uma obesidade grau 1, e este homem tem um IMC de 38, uma obesidade grau 2. Então, pelo IMC, ele é mais obeso do que ela, né? Tem um IMC maior. Porém, vamos comparar aqui. Ela tem 21 quilos de gordura e ele tem 40. Então, tem praticamente o dobro de músculo, né? Então, ela tem pouco músculo, 21 quilos, e ele tem 40. De gordura, ela tem 40 quilos, então a desproporção é muito grande, praticamente o dobro de massa de gordura em relação à massa muscular. E ele tem 45, a desproporção dele é de 40 para 45, uma desproporção muito menor. Então, por isso que, em geral, os homens vêm com uma massa de músculo sempre muito superior à das mulheres. Então, percentualmente, ela possui 50% de gordura e ele 39%. Então, metabolicamente, ela é muito pior. Ela tem um gasto energético de 1.200 calorias basal só, desculpe, e ele tem um gasto energético de 1.900. Então, metabolicamente, ela é muito pior, né? É muito mais fácil emagrecer o homem do que emagrecer a mulher. Por isso que nós acabamos, em geral, indicando uma cirurgia mais complexa para a mulher e uma cirurgia menos complexa para o homem. Então, resumindo, habitualmente nós direcionamos um bypass para a mulher e um sleeve para o homem, de uma forma bem simplista. Obviamente que a decisão não depende só de uma análise da bioimpedância, depende dos hábitos, das doenças associadas que eu vou comentar mais para frente. Então, depois dessa primeira consulta, obviamente que nós vamos encaminhar esse paciente para uma avaliação multidisciplinar. Isso é uma praxe, uma rotina nossa dentro da cirurgia bariátrica, em que ela vai ser encaminhada para receber uma orientação nutricional de pré e principalmente de pós-operatório. Ela vai fazer uma avaliação com psicóloga ou psiquiatra, dependendo da situação. Em geral, eu mando de primeira mão para a psicóloga e, se ela achar por bem que haja necessidade de uma medicação, ela mesma encaminha para o colega psiquiatra, né? Cardiologista, se for um paciente com mais de 40 anos ou se houver alguma queixa cardiológica. Endocrinologista, se houver alguma doença endocrinológica, diabetes, hipotireoidismo, alguma doença de glândula, né? Pneumologista, para casos de tabagistas, portadores de alguma doença pulmonar crônica, portadores de apneia do sono, alguma doença pulmonar que mereça uma avaliação do pneumologista. E, nesses casos, eu geralmente encaminho também para um preparo de uma fisioterapia respiratória e motora de pré-operatório. Obviamente que vai ser realizado isso no pós-operatório também, né? E avaliação ortopédica,
no caso de haver alguma artropatia, hernia de disco, que seja limitante para esse paciente. Exames complementares. Então, nós solicitamos, via de regra, endoscopia, ecografia ou ultrassom abdominal para uma análise da questão das imagens hepáticas, da vesícula biliar, eletrocardiograma, teste de esforço, ecocardiograma, depende da avaliação cardiológica, depende da idade, obviamente, né? Polissonografia, se o paciente for portador de algum grau de apneia do sono. E exames laboratoriais rotineiros, eu geralmente solicito hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, provas de função tireoidiana, provas de função hepática, hemoglobina glicada, insulina, dosagem de ferro, ferritina e vitamina B12. Então, essa é a minha rotina habitual. O paciente retorna, então, por uma reavaliação após a realização dos exames. Eu, nessa ocasião, a minha secretária já insere os exames laboratoriais aqui no sistema e eu termino de preencher esta avaliação e nesta avaliação eu já forneço o termo de consentimento, né? Então aqui continua, né, a valorização das condições dos hábitos de vida, né, a atividade física e os dados da bioimpedância. Então não esquecer de fornecer o termo de consentimento, né? Aqui nessa segunda consulta eu já direciono o paciente para caso de decidir entre realizar uma cirurgia de sleeve ou uma cirurgia de bypass, né? Então, se eu vejo que é um paciente portador de refluxo ou de diabetes, eu direciono para uma cirurgia de bypass gástrico. Se eu identificar que possa ser um paciente que não seja um beliscador, não seja um comedor de doce, não haja refluxo, não tenha diabetes, seja um paciente mais disciplinado, com menos peso para perder, eu posso optar por indicar um sleeve gástrico. Então, não esquecer de fornecer o termo de consentimento. Em relação ao termo de consentimento, o paciente vai levar esse termo antes de agendar a consulta ou no momento do agendamento da consulta, ele vai ler o termo. Se puder haver a chancela da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, isso vocês encontram no site da sociedade, esse termo de consentimento direcionado especificamente para cada cirurgia, para bypass, para sleeve, para qualquer outro procedimento autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o paciente tem que consentir, tem que autorizar que o cirurgião realize o procedimento específico. Esse procedimento tem que estar especificado qual procedimento será realizado, né? Que todas as dúvidas sejam esclarecidas nesse momento. Está escrito nesse consentimento quais são os pacientes elegíveis para a cirurgia, qual é a técnica o qual este paciente será submetido e por que se optou por aquela técnica. Tem que estar especificado quem é o cirurgião que realizará o procedimento cirúrgico e esclarecer para ele quais são as vantagens, obviamente que as vantagens, perda de peso, melhora das comorbidades, e principalmente as desvantagens. Então você tem que deixar bem claro que não existe procedimento médico sem risco,
que existe possibilidade de complicações, apesar do risco hoje ser muito baixo, mas você tem que deixar claro que existe riscos, inclusive eu cito, né, a questão da deiscência, a questão da fístula, a questão de ter que ficar mais tempo internado, de ter que resolver estas complicações. E que este termo deve ser lido e assinado pelo paciente e por uma testemunha, um familiar em geral, né? Marido, mulher, esposa e tal. Como registrar os dados no prontuário? Então, o paciente internou, você realizou o procedimento cirúrgico no paciente, o paciente foi para o quarto, foi para a UTI, então você deve realizar a descrição cirúrgica detalhada, descrever todas as intercorrências que ocorreram fora do habitual, principalmente, a necessidade de uso de drenos, reoperações, necessidade de transfusões e justificar o porquê, né? Se evoluiu para algum tipo de complicação ou não, e justificando o motivo dessa evolução não habitual. Quando dá alta, deve-se descrever a evolução, né, do bom estado geral, que não apresenta sintomas dolorosos, fora do habitual, que não esteja dispneico, que não esteja com febre ou que não esteja apresentando nenhum tipo de complicação. Então, isso tem que estar descrito no prontuário para a sua proteção. Descrever as orientações que você deu, né? Que você deve retornar, que você deve entrar em contato se ocorrer alguma intercorrência e fornecer um número de contato, um celular, que pode ser seu, pode ser de algum sobreaviso, pode ser até da sua secretária, para que ele entre em contato em caso de alguma intercorrência. Ou que ele venha para o hospital, retorne para o hospital, se ele tiver alguma dificuldade de contato. Então, isso tudo, além de estar descrito no prontuário, isso eu coloco por escrito para o paciente na receita como uma observação após a medicação. Descrever no prontuário também toda a medicação que você prescreveu e o retorno que, em geral, ocorre de 8 a 10 dias após o procedimento cirúrgico, né? Aqui, novamente, orientar de retornar ao hospital caso ocorra alguma intercorrência e caso ele tenha alguma dificuldade de contato com esse número de celular que foi dado a ele. Os retornos. Em geral, nós fazemos retornos de 8 a 10 dias, né? Antigamente a gente tirava ponto, mas hoje, com a utilização de pontos intradérmicos, nós não tiramos mais pontos, nós só fazemos uma revisão, né? Olhamos o curativo, orientamos na troca do micropore que fica sobre as incisões da videolaparoscopia, né? Faço um retorno com 1 mês, com 3 meses, 6 meses e 1 ano, né? Então, em geral, esses são as revisões que eu faço no primeiro ano. Depois disso, pode ser semestral ou pode ser anual, né? Então, esta é uma evolução do meu prontuário, que a paciente veio 3 meses após uma cirurgia de bypass, né? Vocês vejam aqui que a data foi 2017, ela veio uma vez com a nutricionista em 2016, logo após a cirurgia, e depois ela não veio mais, né? Em geral, ela acaba não vindo na nutricionista porque não é coberta pelo plano, em geral, né? Ela tem que pagar, então ela só vem nos retornos
que não tenha custo para ela, né? Então, ela só veio comigo aqui, né? Os retornos antes aqui com a doutora Fernanda e com o doutor Renar foram durante a cirurgia, que eles fizeram a descrição da cirurgia porque entraram como auxiliares. Então, ela refere aqui que ela, 3 meses de pós-operatório, ela estava com 68 quilos, um IMC de 27, já uma perda ponderal de 19 quilos, né? Percentual de gordura neste momento, 41%, um percentual de massa muscular de 25%. Então, já está um pouco melhor do que aquele 50-20 do pré-operatório, né? Ela referiu um sintoma de refluxo eventual, que ela realiza academia de 3 a 4 vezes por semana. Então, aqui a gente considera como muito bom, né? E aqui foi, então, solicitado alguns exames laboratoriais, não havia grandes alterações, um pouquinho de deficiência de B12, né, discreta. Então, foi prescrito, né, um pantozol, porque ela estava com um pouquinho de refluxo, 3 vezes por semana, um pouquinho de ferro, um pouquinho de vitamina D e vitamina B12, 3 vezes por semana, e foi solicitado, então, um retorno em 6 meses. B12 estava no limite, né? Um HDL ainda baixo, apesar de estar realizando a academia 3 a 4 vezes por semana. Então, isso foi em 2017. Então, no outro retorno, com 7 meses de pós-operatório, ela já estava com um peso de 65 quilos, teve uma perda ponderal de 22 quilos, já estava com um IMC muito próximo do IMC adequado, né? Um IMC de 26, né? Ela já tinha reduzido um pouco mais a gordura, né? Eu sempre digo que a meta é 30% de gordura para a mulher e 30% de músculo, né? Então, se ela conseguir ficar com a musculatura igual à massa muscular, eu já considero muito bom para as mulheres, né? Ela referiu aqui uma queixa de queda de cabelo, que ela estava correndo 3 vezes por semana e fazendo academia 2 vezes por semana. Então, eu considerei também muito bom a atividade física dela, né? Ela estava tomando ainda a vitamina D, o citoneurin 1 vez por semana, e eu prescrevi uma medicação para o cabelo e solicitei que ela retornasse com 1 ano, dali 6 meses com 1 ano de pós-operatório. Então, lá havia um ferro normal, um HDL já estava um pouquinho melhor e o restante normal. Aqui já com 1 ano e 4 meses, então em 2018, ela retorna se queixando de refluxo e estava sedentária há 2 meses e nem estávamos ainda em pandemia, né? Era 2018. Então, ela estava com 67 quilos, já havia aumentado um pouco de peso, o IMC já havia aumentado para 27 e o percentual de gordura, que estava abaixo de 40%, já havia subido. Então, eu falei, olha, isso é reflexo do seu sedentarismo. Então, isso aqui é uma evolução típica, né, de paciente que fez a bariátrica e começa a ganhar peso, né? Aí foi solicitado uma endoscopia, ela estava com reservatório gástrico de 3 a 4 centímetros, um reservatório adequado, pequeno, e uma anastomose de 1,5. Eu referi a ela que estava tudo dentro do normal, a cirurgia estava perfeita, né? Não havia nada de errado com a cirurgia, né? Ela disse que estava tomando materna, já tinha mudado a medicação, não era mais aquela medicação que eu havia
que eu havia prescrito, ela disse que materna não achava mais, eu receitei uma vitamina americana para ela, né? E como ela estava com refluxo, eu pedi para ela ingerir um DigiPlus na época. Aí ela retorna este ano, né, 3 anos de pós-operatório, com um reganho de peso, e ela culpou a pandemia, ela referiu refluxo e pigarros, né? Referindo que estava sedentária, que come muito carboidrato, massas, batata, pão, pizza, né? E que não estava fazendo reeducação alimentar. E, obviamente, que o IMC havia aumentado para 29, ela aumentou de peso, piorou o percentual de gordura, aumentou para 44, e o músculo, ela perdeu o músculo, obviamente, porque não estava fazendo nenhuma atividade física, né? Culpa da pandemia, né? Que era muito ansiosa, né? Então, aqui nesse momento, nós identificamos que o estômago continuava, o reservatório continuava pequeno, uma anastomose já estava um pouquinho maior, então, neste momento, eu propus que ela poderia fazer sessões de fulgurações com plasma de argônio para reduzir o diâmetro da anastomose, para auxiliá-la na perda de peso, né? Prescrevi vitamina D, prescrevi novamente a vitamina B12, dei uma medicação para o refluxo e solicitei que retornasse aos exercícios físicos. Então, essa é uma evolução típica de uma paciente que volta a ganhar peso pela falta de atividade física e pela não reeducação alimentar, né? Uma ingestão muito grande de carboidratos. Então, de considerações finais, nós devemos ter uma história clínica detalhada, principalmente direcionada aos hábitos alimentares e aos hábitos de vida. Eu acho importante fazer uma bioimpedância e uma análise da composição corporal, até para mostrar para o paciente o porquê que ela precisa ganhar massa muscular para auxiliar no emagrecimento. Então, elas acham que a cirurgia vai fazer o milagre sozinho. Eu coloquei o exemplo desse menino aqui, que é um ator conhecido, que ele refere que depois que emagreceu, após uma cirurgia bariátrica, ele diz que é uma luta diária contra a obesidade, né? Então, ele diz que tem que acordar pensando e dormir pensando na obesidade, senão ele volta à condição anterior. É necessário, então, uma avaliação multidisciplinar e um acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório, né? Quanto mais esse paciente retorna aos componentes da equipe multidisciplinar, ao psicólogo, à nutricionista e ao próprio cirurgião, maior a chance dela ou dele, né, do paciente, conseguir se manter com os cuidados do pós-operatório. Não esquecer do termo de consentimento, né, ele tem que consentir, que até por uma proteção jurídica, né, ele tem que ser informado dos riscos cirúrgicos. Uma descrição cirúrgica detalhada, principalmente nos casos em que houve alguma intercorrência cirúrgica, algum ato em que saiu fora do habitual, né? Alguma intercorrência. Uma descrição detalhada também na evolução, principalmente se houve alguma complicação, então tem que haver um detalhamento maior, né? E nas descrições das consultas de pós-operatório, sempre descrever detalhadamente. Então, se possível,
uma busca ativa, né? Porque muitos pacientes não retornam, não voltam ao consultório, porque voltaram a ganhar peso e eles têm muitas vezes vergonha de retornar ao consultório por não ter tido um bom resultado. Então é necessário, se possível, que a secretária ou alguém da equipe vá atrás desse paciente, telefone, entre em contato por e-mail, para que ele retorne, ele venha para as consultas de retorno habitual com o psicólogo, com a nutricionista, com o próprio cirurgião, para que o resultado seja melhor. Então, acho que esses seriam as informações em relação aos dados em que se deve coletar para a realização de uma cirurgia bariátrica. Aqui estão as minhas áreas de atuação, a Pontifícia Universidade Católica, onde eu sou professor, o Hospital Sujizawa, onde eu atuo como cirurgião e como endoscopista, e a Santa Casa, onde eu sou o chefe do serviço de cirurgia geral. Então, muito obrigado, fico à disposição para o contato, aqui está meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone. Muito obrigado.